Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, meu caro aluno, a mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar a matéria de Direito Administrativo, certo? A gente vai trabalhar inicialmente a introdução, certo? Noções básicas que a gente precisa de ter já dentro da matéria de Direito Administrativo, mas não é porque é noção básica, noções básicas, que você quer uma coisa fácil, certo? Ou seja, é o alicerce da matéria de Direito Administrativo. É uma aula muito importante. Você tem que dar tanto moral para essa aula, tanta atenção para essa aula, porque sem essa aula você não consegue entender assuntos posteriores. Vai ficar com uma deficiência na matéria e vai achar a matéria de Direito Administrativo difícil, coisa que ela não é, certo? É uma matéria bem tranquila de se estudar, com repetição, revisão, questão e simulado. Você vai entender, ver que é uma matéria gostosa, é uma matéria que você não tem tanta margem para errar na prova depois dessa rotina, certo? A gente vai fazer a introdução nessa aula de hoje. Pega seu material, seu caderno, anota tudo que você achar necessário. O que está disposto aqui tá para você aí em PDF também ao lado da sua videoaula, certo? Então é o seguinte, meu nome é Eduardo e vamos lá, bora começar. Dentro do direito, a gente tem dois grandes ramos, duas grandes divisões, sendo a primeira, o direito privado, que rege as relações civis, as relações de pessoas físicas, eu e você, certo? Esse ramo do direito privado, ele tem como característica a autonomia da vontade. O que é a autonomia da vontade? É a liberdade de escolha. Vou te dar um exemplo que você vai entender. Essa liberdade de escolha que o direito privado rege é o seguinte: você quer vender o seu carro, certo? E se eu achar um preço justo, se eu quiser, eu tenho a liberdade de comprar o seu carro também se você quiser vendê-lo para mim, certo? Ou seja, nós dois temos a liberdade. Eu não tenho supremacia mediante você, nem você supremacia mediante mim. Então, o que acontece aí nessa relação do direito privado? Nós temos igualdade. Você não é superior a mim e eu não sou superior a você, certo? Essa é uma das grandes características do direito privado. Outra igualdade, outro nome que essa relação do direito privado pode tomar é a relação horizontal. Se você é aluno, tem dificuldade em definir o que é horizontal e o que é vertical, certo? Para você que já não tem dificuldade, pode parecer besta, mas para você que tem dificuldade, defina um que o outro vem por exclusão. Essa relação horizontal, você olha para o horizonte e vê que ele tem essa relação horizontal, essa linha reta. Por que o direito privado é chamado também de relação horizontal? Porque tem um particular em relação a outro particular. Eles estão lado a lado, um não está superior ao outro, certo? Essa igualdade é regida, para mim e para você, no artigo 5º, inciso 2, artigo 5º da nossa Constituição Federal, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais, certo? E nesse inciso 2 diz, não com essas palavras, mas está quase igual lá, que ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Traduzindo, certo? Ou seja, quando não houver lei, eu e você temos a liberdade. A gente só vai ser restringido, a gente só vai ser obrigado a fazer alguma coisa quando houver alguma lei, certo? Isso é regido pelo direito privado, a liberdade de escolha, eu e você. Relação horizontal. Liga o direito privado, essa relação horizontal vai te ajudar muito em prova e é o que vem cobrando em questões. Ele passa um conceito de direito privado e fala que é uma relação vertical. Logo, você já viu essa aula, você entenderá que é uma questão errada ou será uma alternativa errada, porque a relação do direito privado é uma relação horizontal. O outro grande ramo do direito é o direito público. Certo? Esse direito público é onde a gente tem a presença do Estado, certo? A gente tem a presença do Estado. A presença do Estado marca a desigualdade entre as partes. Desigualdade? Sim, desigualdade. Por quê? Veja bem, o Estado, ele não rege o prefeito, o governador, o presidente, os entes do Estado, as pessoas políticas, os agentes servidores, eles não estão lá para representar a vontade dele. Eles estão lá para representar a vontade pública. O que é pública? É algo que é meu e seu, é algo que é nosso. Então ele está ali para administrar algo que é nosso. Logo, ele não faz algo para representar o Eduardo. Ele faz algo para representar a sociedade como um todo, certo? Ele faz algo para representar o interesse público. A palavra mágica é essa. Por isso ele tem uma relação de desigualdade. O Estado está acima de mim e você, certo? Então, quando for eu e você ter uma relação com o Estado sempre vai estar em relação de superioridade.
Isso marca o direito público. Aqui temos a presença do Estado, certo? É regido pelo interesse público. Artigo 37 até o 41 da nossa Constituição. É onde temos ali o direito administrativo, certo? O artigo 37 que traz aquele princípio, quem já estudou há algum tempo já viu, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios que nós veremos em aulas futuras, não agora. Mas está ali do artigo 37 ao artigo 41 da nossa Constituição. É ali que é regido praticamente o direito público, certo? E também chamado de relação vertical, logo é o oposto do direito privado. Direito privado, relação horizontal, igualdade entre as partes, é onde se encontra eu e você, certo? Direito público, desigualdade entre as partes, onde se encontra o Estado, certo? O Estado tem um interesse público, superioridade, certo? E ali é uma relação vertical. Por que vertical? Porque o Estado está por cima, eu e você inferior ao Estado. A pessoa quer falar por baixo, né? Entendi essa mente maliciosa sua, mas vamos lá. E aí você decora aí, essa relação vertical do direito público. Fontes do direito administrativo. Assunto também bem tranquilo, sem alisar muito, sem inventar muita coisa, só o que você precisa saber para sua prova, dedo na ferida, beleza? Fonte primária. Fonte é basicamente o seguinte, é onde nasce, aonde surge o direito administrativo, onde eu vejo o direito administrativo nascer. Primeiramente, ele nasce da lei, certo? A lei em sentido amplo. Em sentido amplo, abrange qualquer tipo de lei, certo? Ou seja, tudo que tem força de lei é uma fonte primária do direito administrativo, certo? Logo, as súmulas vinculantes, para quem não sabe o que é uma súmula vinculante é uma decisão reiterada, quase basicamente o conceito de uma jurisprudência, só que ela é emitida por um tribunal específico, que é o STF, certo? Somente o STF emite essa súmula vinculante. E essa súmula vinculante, ela marca a atipicidade de legislar do STF. Ou seja, o STF basicamente legisla, entre aspas, com essas súmulas vinculantes. Essas súmulas vinculantes têm força de lei. Se ela tem força de lei, logo ela é uma fonte primária. Pega de prova, presta atenção, tá? Súmula vinculante é uma fonte primária. Uma fonte secundária, onde eu vejo secundariamente o direito administrativo nascendo, surgindo, certo? Jurisprudências e doutrinas. O que é uma jurisprudência? Vou te dar o conceito jurídico de jurisprudência. Jurisprudência são decisões reiteradas, repetidas de tribunais superiores, certo? E doutrinas? Doutrina, o nome já diz tudo. O que é uma doutrina? É um ensinamento. Quando você doutrina uma pessoa, você está ensinando essa pessoa, certo? Então, doutrinas são livros, artigos científicos feitos por estudiosos do direito ao ler a lei, interpretações da lei, códigos comentados podem ser considerados como tipos de doutrinas, entendeu? Então, jurisprudência são decisões de tribunais superiores. Doutrinas, aqueles artigos, aqueles estudos feitos por estudiosos, professores, inclusive alunos de direito, certo? E a fonte indireta, que são os costumes, certo? Costume é algo que é não positivado, é algo que é não escrito, mas a gente faz porque a gente tem um costume, desde quando aquela parte da sociedade tem um costume. Costume, já o próprio significado da palavra já se explica, é um costume, certo? Também é fonte do direito administrativo, isso que você precisa saber. As jurisprudências que importam para mim e para você, aqui na fonte secundária, são as jurisprudências do STJ e do STF. Tá? Não há que se falar em outras jurisprudências para o direito administrativo. Veja bem, para o direito administrativo, as jurisprudências que importam são a do STF e a do STJ, visto que o STF pode emitir jurisprudências, que são a fonte secundária, e pode também emitir súmulas vinculantes, que tem força de lei, que passa a ser uma fonte primária. Pegou o bizu? Bora lá. Plagiei o professor José Carlos, hein? Vamos lá. Regime jurídico administrativo. Isso daqui, o regime jurídico administrativo, é um norte que o direito administrativo tem, o que rege o direito administrativo. Até a gente também chama esses dois princípios do regime jurídico de supraprincípios, ou princípios basilares do direito administrativo. Isso é muito importante você entender isso aqui. E não é difícil, é tranquilo.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Princípio da supremacia do interesse público. O que vai sobressair em uma relação particular-Estado? A supremacia do interesse público. Quando você toma uma atitude administrativa, ou o prefeito vai tomar uma atitude de tornar uma área rural em uma área urbana, vai prejudicar o João, mas vai beneficiar toda uma sociedade. O que o prefeito vai fazer? Beneficiar toda a sociedade, porque o prefeito representa o Estado, ele é superior ao privado João e ele está representando a supremacia do interesse público. Essa supremacia do interesse público gera os poderes administrativos, que é algo que a gente vê também em outra aula. Ou seja, aqui é a introdução que você vê bastante coisa para onde vai espalhar o direito administrativo, a gente vai ver aulas posteriores. Beleza? Essa supremacia do interesse público é uma perna do regime jurídico administrativo. Temos a outra perna, né? Ninguém anda de uma perna no seu Saci Pererei que tem uma muleta. O direito administrativo não é Saci Pererei nem tem uma muleta, certo? Ele tem as duas pernas. A outra perna é a indisponibilidade do interesse público. Se ele tem a supremacia do interesse público, ele não pode dispor do interesse público. Ele não pode falar assim, não, vai beneficiar a sociedade, mas depois eu vejo isso aí. Deixa o João lá. Não, ele não pode dispor do interesse público. Ele tem o poder, dever. Poder/dever. É os dois, certo? Por causa da indisponibilidade do interesse público. Se ele tem o poder, Plagiano, um grande professor também de direito administrativo, ao qual eu tive o privilégio de ser aluno, Thales Moraes, ele diz assim, que esse conceito vem do americano, né? Um grande doutrinador americano que chama o Ben Parker, tio do Peter Parker, certo? Por quê? Porque ele fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Entendeu a indisponibilidade do interesse público? É a responsabilidade. Não basta a administração ter grandes poderes. Ela tem que ter também grandes responsabilidades. Ela tem grandes responsabilidades, ela não pode dispor do interesse público. Isso gera os deveres da administração pública. Beleza? Ou seja, ele não pode dispor da responsabilidade. Beleza, entendido o regime jurídico administrativo, qual é as duas pernas do direito administrativo, o norte do direito administrativo, princípios basilares do direito administrativo, qual seja supremacia e indisponibilidade do interesse público, vamos ver agora algumas noções de Estado e governo, para você entender. Primeiramente, que você precisa entender que Brasil não é nome, Brasil é um apelido. Igual Zé é apelido de José. José é apelido de José, né? O nome é José e o apelido é Zé. Brasil é apelido do Brasil. Brasil não é nome do Brasil. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Logo, se você for escrever uma redação e quiser se referir ao Brasil, refira-se em República Federativa do Brasil. Vai deixar a sua redação mais culta, onde você quiser escrever assim na sua prova, vai dar uma coisa bem bacana, certo? Então é isso aí, República Federativa do Brasil. E desse nome conseguimos extrair várias características do nosso Brasil atual, certo? Ou seja, esse nome pode ser encontrado no artigo 1º da sua Constituição. Você pode pegar lá e dar uma lida depois, que vai lá, República Federativa do Brasil, artigo 1º. Já vai dar um nome para esse grande país onde não há corrupção, nem maldade, nem criminalidade, né? Então vamos lá. Alguns elementos básicos de Estado. Quando eu falo Estado, me refiro ao país. O que é necessário para a gente ter um país? O que é necessário para a gente ter um país? Primeiramente, povo. Povo são pessoas, correto? Isso é necessário para a gente ter um país. Não justifica a gente ter um país sem que não tem ninguém ali. Então, para a gente ter um país, o primeiro elemento é o povo. O segundo elemento é um território, é a circunscrição, é a marcação, certo? Ou seja, o primeiro elemento, o povo. Dentro do povo, a gente tem todo mundo ali. Tem nacional, naturalizado, nato, estrangeiro, residente, estrangeiro de passagem. Povo engloba todo mundo que está dentro daquele país, beleza? Território é o espaço geográfico, é o espaço circunscrito ali, que rege aquele local. E um governo soberano, um governo regindo aquele povo, aquele território. Governo soberano não é só governo, é soberano. Soberano é o seguinte, é não se expor à vontade de outros países. Ou seja, o Brasil
quer tomar alguma atitude interna, ele não ouve outros países a não ser por conselho. Ele não é necessário a se subordinar a outros países. Outros países não metem o dedo aqui dentro do nosso país. Isso é ser soberano, uma vontade suprema do nosso Brasil aqui dentro, beleza? Para a gente ter um país, a gente tem que ter esses elementos. Graças a Deus nós o temos, né? Vamos lá. A primeira noção que a gente vai ver é a forma de Estado, que é a federação, certo? Por ser federação, gera os órgãos, os entes federativos, certo? A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Ela se encontra no artigo 60, parágrafo 4º da sua Constituição. Beleza? Depois dá uma lida lá que são 4 muito importantes. Isso é muito importante para a sua prova. Ou seja, a forma federativa de Estado não pode ser excluída, alterada da nossa Constituição, nem por uma emenda constitucional, ou seja, nem por PEC, certo? Porque é uma cláusula pétrea, algo que não pode ser mudado nessa Constituição de 1988. Então, essa forma federativa é onde nascem os entes federados. E quem são os entes federados? Certo? Estado, União, DF e municípios. Falei fora da ordem, mas está aqui. União, Estado, DF e municípios. DF, Distrito Federal, qual temos só 26 estados e o Distrito Federal. Certo? Esses entes federados, eles possuem autonomia e independência, só que não possuem soberania. Eu vou usar uma analogia, show de bola, que você vai entender essa questão da soberania. Eles, separados, não têm soberania. Isso é unânime para sua prova. Contudo, imagina que cada um desse aqui é um Power Ranger, certo? E quando eles se unem para formar o Megazord tem soberania. Quem é o Megazord? República Federativa do Brasil. Entendeu? E quando você olha o Megazord separado, forma União, Estado, DF, municípios, eles separados não possuem soberania, possuem autonomia, certo? E independência, mas não possuem soberania. O único que possui soberania é a República Federativa do Brasil. Bacana? Isso é a forma de Estado, uma forma de federação, certo? Vamos para a forma de governo. A forma de governo é uma república. República é um binômio do latim que vem de res mais o nome publique. Res é coisa, certo? Você vai lembrar lá do direito penal, res furtiva, res delicta, né? Res é coisa. E publique é do povo, publique, certo? Do latim. Então, coisa do povo. O Brasil não é dos governantes, é do povo. Entendeu? Então, essa forma de governo tem como consequências a gente escolher os nossos representantes, porque todo o poder emana do povo. Aqui está disposto na sua Constituição, certo? A República não é uma cláusula pétrea. Contudo, ela é um princípio sensível da sua Constituição, também não pode ser alterada de qualquer forma, certo? Somente, se eu não me engano, referendo, mas isso não importa para você agora. O importante para você é você entender o que é república. Essa questão de república a gente vê mais aprofundado na matéria de direito constitucional. Aqui é a introdução ao direito administrativo, para você entender. Você precisa entender que o Brasil é do povo, certo? Porque todo o poder emana do povo, certo? E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que nossos representantes são eleitos, temporários, responsáveis por todas as ações e têm que prestar conta no fim dos seus mandatos, certo? Ou seja, as características eleito, temporário, tem que prestar contas. Se eles cometerem alguma falta, eles vão prestar contas para quem? Para quem é titular do poder, para o povo. Isso é uma consequência de uma república, beleza? E o sistema de governo é o presidencialismo, né? O ano passado a gente teve a eleição, todo mundo viu aí a corrida presidencial, mas vamos lá. Nesse sistema existe a separação entre o legislativo e o executivo. O legislativo, ele legisla, cria as leis, né? E o executivo só as cumpre e administra, beleza? Então, nesse sistema de presidencialismo não é igual a uma monarquia. Uma monarquia é onde ali se legisla e se administra por uma pessoa, por uma figura só. Aqui não, aqui existe essa divisão, certo? Temos o Senado e a Câmara e depois temos o presidente, a figura do presidente da República, que é o cargo máximo administrativo do Brasil.
Também tem como característica a acumulação de cargos pelo presidente da República, a acumulação de funções. Primeiro, ele tem a função de chefe de Estado, que é quando o presidente da República toma uma atitude externa ao Brasil. Quando o presidente vai representar o Brasil em alguma assembleia, em alguma reunião, em algum país, representando o Brasil, ele está representando a figura de chefe de Estado. Estado exterior. Estado de exterior. Vincula aí que você não vai esquecer mais não. Chefe de Estado. E quando ele é chefe de governo, a função de chefe de governo, que é essas duas funções são representadas pelo presidente da República. É as ações internas, quando ele toma uma decisão interna, quando ele administra, certo? Isso é uma função de chefe de governo. Essas duas funções são cumulativas do presidente da República. Bacana? E o regime de governo, que é a democracia. Essa democracia encontra fundamento no parágrafo único do artigo 1º. Está lá escrito assim, não necessariamente dessa forma, que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes legais, certo? Na sua Constituição. Pega lá e dá uma lida, a letra de lei é muito importante, tem um fundamento aí no seu material para você ler. E tem aqui também. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, diretamente ou nos termos dessa Constituição, certo? Vou te dar um exemplo de como o poder, como o povo representa o Brasil, como ele emana seu poder de forma direta. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, são exemplos. E de forma indireta, que é por meio de seus representantes legais, certo? Quando o seu representante legal, o seu político eleito toma uma decisão no Senado, quer na Câmara, certo? Ou o que ele vai fazer? Ele está te representando indiretamente. Você escolheu ele para representar a sua vontade. Por isso, o Brasil adota a democracia chamada de semidireta ou democracia participativa, certo? Porque ela é a junção da direta com a indireta. Você vê as duas no Brasil. E qual que é o nome da democracia no Brasil? Semidireta, porque é a soma da direta com a indireta. Você vê isso também mais aprofundado em constitucional. Vamos lá. Dica da noite, do dia, da tarde, onde você estiver. Beleza? Eduardo, como que eu vou lembrar isso e como cai em prova? Existe essa mnemônica fantástica, não fui eu que inventei, não estou inventando a roda, é algo que já existe em torno dos estudos, certo? E é algo para te ajudar, para facilitar. Quando se falar em forma de Estado, o Estado fede, o Estado federativo, certo? Quando se fala a república é forma de governo, entendeu? Qual que é a forma de governo? República. O presidente é sistemático. Qual que é o sistema de governo? Presidencialismo. E o regime é democrático. Qual que é o regime de governo? Democracia. Entendeu? Por isso que isso te ajuda, porque ela vai falar que a forma de governo é presidencialismo. E você sabe que não é, porque presidencialismo é sistema de governo. Por isso que essa mnemônica ajuda bastante. O Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Isso aqui vai te ajudar a revisar tudo que a gente já viu até agora de noções de Estado e governo e vai te ajudar para um C, entendeu? Muito na sua prova. Decore esse esqueminha aqui, essa dica, essa mnemônica, guarda no seu coração que vai te ajudar bastante.